Graça e paz, igreja. Espero que vocês tenham passado uma quarta-feira boa, tenham feito jejum, que hoje foi dia de jejum, né, pastor Valdemir? Espero que você tenha feito, se consagrado, se preparado para estar aqui. Foi um pouco difícil de nós chegarmos hoje, choveu muito, está tudo muito alagado, mas pela graça do Senhor chegamos. Pedimos desculpas aos irmãos pelo atraso, mas foi por conta desse problema. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 99. Salmo 99. Vamos lá? Você que está em casa, abra sua Bíblia. Salmos 99. A grandeza do reino de Deus, a exaltação a Deus, o Rei poderoso. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. E se comova-se a terra, ou abale-se a terra, ou agita-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo, ou ama a justiça. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, ó Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Que salmo maravilhoso, que exalta o Rei poderoso, a sua justiça, maravilhoso nosso Deus. Aqui prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, prostrai-vos aos pés do Criador, o Senhor maravilhoso. O Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, Ele é um Deus eterno, Deus poderoso. Aqui na coluna de nuvem lhes falava, é o lugar onde estamos, o lugar onde nós estamos se torna santo. Por causa de quê? Por causa da presença do nosso Deus. Ele é santo, Ele é maravilhoso, digno tu és. Coloque a sua Bíblia no assento, você que está em casa, se prepare, vamos orar a esse Deus maravilhoso, ao Rei poderoso, aleluia. Vamos lá, irmãos. Aleluia, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Deus poderoso, Rei eterno, Senhor dos senhores. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade única de estar aqui na tua casa, com os nossos irmãos, aqueles que não puderem estar, Senhor, por algum motivo, e estão em seus lares, esteja abençoando de igual modo, que a tua presença, Santo Espírito, a tua presença doce, seja derramada sobre nós aqui, e sobre os nossos irmãos em casa, ó Deus. Ó Senhor, esvazia as nossas mentes de toda preocupação, de toda agitação, que possamos estar atentos à voz do Teu Espírito, aos Teus ensinamentos. Nós te damos graças, Senhor, Tu és maravilhoso, digno de toda adoração, de toda glória.
Deus poderoso, Rei dos reis, Santo, Santo Tu és. Nós Te adoramos, Senhor. Vamos exaltar ao nosso Deus, glorificar em nome de Jesus. Esteja em casa cantando louvor, ficando o nosso Senhor. Aleluia, digno Tu és. Graça e paz, igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aleluia, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. E de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia, santo é seu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Exalte ao Senhor santo e poderoso, digno de toda glória e toda adoração. Louve ao Senhor.
espírito de adoração. Vamos orar pelas nossas famílias. Você que está em casa, vamos lá. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos esposos, pelas esposas, pelos filhos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, o Senhor tem cuidado dos nossos lares. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. O Senhor tem nos dado, Senhor, a tua bênção, Senhor. Tem guardado as nossas vidas, tem nos dado os dias, Senhor, debaixo da tua graça, da tua proteção. Nós te glorificamos, Senhor. Ó Deus, tu és eterno, tu és poderoso. Ó Jesus amado, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque o Senhor ressurgiu dentre os mortos para nos dar uma nova vida cheia, Senhor, de alegrias, uma vida abundante em Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Santo Espírito de Deus, porque o Senhor tem falado, tem nos dirigido, tem, Senhor Deus, nos enchido com a Tua presença, a tal ponto de transbordarmos, Senhor, e abençoarmos vidas, Senhor. Aleluia, louvado seja, ó Santo Espírito. Esteja cuidando, Senhor, das nossas vidas, dos nossos sentimentos, ó Senhor, da nossa alma, Senhor, que o nosso espírito seja forte contigo, Senhor, ó Pai, para que a nossa alma não domine, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso espírito esteja sempre pronto, Senhor. Em teu nome te pedimos. Mas, Senhor, aqueles que estão aflitos e angustiados, que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, enchendo os seus corações de alegria, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda ansiedade, Senhor, depressão, estresse, Senhor, que tem tomado conta, Senhor, de tantas pessoas, Senhor. Ó Senhor, esteja intervindo com tua majestade, Santo Espírito, com a tua presença, Senhor, enchendo esses corações, Senhor, de alegria, tirando as dúvidas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, também, ó Pai, por irmãos que estão enfermos, Senhor, estão na cama, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que estas vidas sejam libertas, Senhor, de toda enfermidade, que elas levantem da cama, Senhor, e glorifiquem a Ti, Senhor, que haja cura, Senhor, nos lares, Senhor. Ó Deus, pessoas que estão com seu pâncreas inflamado, Senhor, rins doentes, Senhor, ó Pai, órgãos reprodutores de mulheres, de homens, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, Deus, que toda, Senhor, enfermidade seja repreendida no nome de Jesus, um nome poderoso, um nome sobre todos os nomes, Senhor. Em teu nome te pedimos que haja libertação, Senhor, de vícios, Senhor, tantos vícios, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam libertas, Senhor, das drogas, Senhor, ó Pai, ó Senhor, da pornografia, Deus, que tem tomado conta de tantas vidas, Senhor, dos vícios de jogos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, aquele pai de família, Senhor, que está também viciado em trabalhar, que tem deixado a sua família de lado, Senhor, tem colocado o trabalho, Senhor, na frente até de Ti, ó Deus. Ó Senhor, que esta vida seja liberta no Teu poder, Santo Espírito. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai,
pelos nossos irmãos missionários. Ore, igreja, agora. Ore, Senhor. Olha, Senhor, por estas vidas. Ore, igreja, pelos nossos irmãos da Coreia do Norte, do Afeganistão, da Somália, da Líbia, do Paquistão, da Eritreia, do Iêmen, do Irã, da Nigéria, da Índia. Esses 10 países são os países com perseguição extrema. Então ore, escolha um desses países que eu falei agora e ore em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, que estão sendo perseguidos nesses países. Ó Deus, esteja ali com eles, ó Senhor. Ó Pai, enchendo seus corações de alegria, de fé, Senhor. Que missionários, Senhor, que vão para esses países, Senhor, sejam guardados por Ti e abençoados, em nome de Jesus. Nós te pedimos pela igreja aqui em Vila Mirante. Pai, abençoa o Teu povo aqui reunido, Senhor. Ó Pai, aqueles que estão em casa, as famílias do BBC Mirante, Pai, que sejam famílias fortes, cheias do Teu Espírito, Senhor, famílias abençoadoras, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e te engrandecemos. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, glórias a Ti. Aplauda a esse Deus santo e maravilhoso, aleluia, glórias ao nosso Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos, aleluia, glórias ao nosso Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 3. Vamos ofertar ao Senhor, dar os nossos dízimos e as nossas ofertas de bom coração, de coração alegre, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios 3. Versículos 5, 9 e 10. Nós glorificamos e louvamos ao Senhor também nesta hora. Se você está em casa e não pode vir a este lugar, obrigada, Ana. Você deposita, faz um Pix, agora é Pix, né? Ou um TED, ou um DOC para a conta da igreja. Se você não tem um número, você peça para os nossos tesoureiros, ou para os nossos diáconos, ou algum irmão que já tenha. Mas não deixe de dizimar e ofertar nesta casa, em nome de Jesus, porque este lugar tem abençoado vidas, famílias que estão em casa, tem abençoado com alimentos, com ajuda, tem pagado suas contas, mas para tudo isso acontecer, você precisa dizimar e ofertar. Vamos lá. Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse estribes aqui, não confie no seu próprio entendimento, confie no Senhor. 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Primícias são os primeiros, não é o resto, né, Rosley? É a primeira parte. Quando você recebe, você já tira o seu dízimo para o Senhor, já tira a sua oferta, já separa a sua oferta missionária também. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho ou de mosto os teus lagares. O Senhor vai te abençoar, irmão. A gente está passando um tempo tão difícil, né? Mas muitos irmãos têm vivido o milagre de Deus. Nós também temos vivido o milagre de Deus a cada mês. O Senhor tem provido,
a gente dá uma apertadinha aqui, dá uma apertadinha ali, mas o Senhor abençoa e não tem nos faltado nada. Em nome de Jesus, vamos levantar os nossos envelopes. Se você colocou alguma coisa neste envelope, vamos orar. Se você não colocou, coloque seu coração, o seu pedido de oração e peça ao Senhor que Ele acrescentará o que precisamos. Vamos lá? Você em casa também, levante a sua oferta e seu dízimo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e as ofertas entregues na Tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, a cada irmão que tem trazido para este lugar, Senhor, tem suprido, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que não falte, Senhor, o necessário, Senhor, para pagarmos as nossas contas, para abençoarmos nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós te pedimos também pelos nossos irmãos, Senhor, que não estão podendo ofertar e dizimar. Ó Deus, que o Senhor abençoe de igual modo, Senhor. Se eles estão procurando um emprego, Senhor, que as portas do emprego sejam abertas, em nome de Jesus, Senhor. Quando o nosso irmão sair para procurar, ele encontre. Quando ele enviar o seu currículo, ele seja chamado. Ó Deus, abençoa, Senhor, que não falte nada neste lar, Senhor. Aos nossos irmãos que são autônomos, aos nossos irmãos que têm seus negócios, seus escritórios, Senhor, dá, Senhor, estratégias, abençoa, Senhor, que eles possam prestar os seus serviços com dignidade, com honra, que o Senhor envie os clientes que eles precisam, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, Senhor. Só Tu és digno de toda adoração e glória. Aleluia. Bendito seja. Muito obrigado, irmãos, pela oferta que tem dado e os dízimos. Que o Senhor Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Não se esqueça, toda quarta-feira é o nosso culto de ensino. Hoje vamos falar sobre fé e autoridade. Tem sido o nosso jejum. Eu espero que você participe, sendo membro desta casa. Não fique de fora, tá bom? E domingo nosso culto será às 18 horas, o culto da família. Venha, participe, traga alguém para ouvir a palavra de Deus. E se você também... Um minutinho. Já deu seu ok lá no YouTube? Compartilhe com vidas, porque a palavra de Deus tem sido pregada. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia de trânsito. Nós pegamos trânsito aqui em Pirituba, né? Então, muitos irmãos chegaram atrasados, alguns nem puderam vir, mas glória a Deus, a igreja está aqui reunida e é um privilégio, obrigado, Adriano, é um privilégio estar reunido com a igreja de forma presencial e também aqueles que nos ouvem, que estão em suas casas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 18, verso 8, a parte B do versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8, a parte B do versículo, que diz assim: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse culto, porque pudemos sentir a Tua presença no meio do louvor, enquanto orávamos pela nossa casa, pelas famílias, enquanto intercedíamos, Senhor, pelos nossos irmãos missionários, aqueles que estão nos lugares longe, Senhor.
doaram as suas vidas, meu Pai, para o Teu reino. E, ó Deus, também enquanto ofertávamos, Senhor, pudemos, ó Deus, sentir o Teu mover, a Tua mão, dirigindo todas as coisas. Nessa hora eu pediria para o Senhor, que o Senhor venha falar com a Tua igreja. Me use para isso, Senhor, humildemente eu te peço. Me usa como canal da Tua palavra, com graça, com autoridade, com poder, com unção. Não deixa nada atrapalhar o mover da Tua palavra, Senhor. Me esconda, Senhor, atrás da Tua cruz, para que somente o Senhor apareça. Para que a glória, Senhor, seja somente Tua, Senhor, não do homem. Por favor, faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Nós estamos falando sobre fé. Este já é o nosso 4º encontro e tem sido uma bênção. Na semana passada, nós pudemos ver um pouquinho do que é fé. Pudemos ver que fé e palavra, elas não se separam. Nós pudemos ver que andar na fé é andar na palavra de Deus. Pudemos ver também a importância de ouvir com entendimento. Ouvir, não com nossos ouvidos, mas ouvir com entendimento. E a importância de ter uma vida de fé, como um estilo de vida. E também pudemos falar um pouco que é impossível agradar a Deus sem fé. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre que há diversos tamanhos de fé. A palavra de Deus nos mostra que há diversos tamanhos de fé. Existem aquelas pessoas que têm uma fé pequena. Todos nós, quando nascemos de novo, nascemos com uma medida de fé. O Senhor deposita no nosso coração uma medida de fé. Mas há pessoas que têm uma fé pequena. Isso nós podemos ver nos discípulos quando eles não puderam expulsar um demônio de um menino que o seu pai tinha levado para eles. E quando o menino é levado para Jesus então expulsa aquele demônio, liberta o menino. E os seus discípulos, eles perguntam para Jesus, por que é que nós não pudemos expulsá-lo? Aí Jesus responde, porque a sua fé é muito pequena. Mateus capítulo 17, verso 20, diz assim, porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria, e nada seria impossível para vocês. Mas veja que Jesus, ao responder para os discípulos, diz para eles que a fé deles era pequena. Então, há aqueles que têm uma fé pequena. Há também aqueles que têm uma grande fé. E isso nós podemos ver na mulher cananeia, aonde a sua fé foi enaltecida pelo Senhor Jesus, por causa da sua esperança e da sua humildade. A mulher cananeia se aproximou de Jesus e
pediu para que o Senhor Jesus, então, vamos ver o contexto, Mateus capítulo 15, verso 28. Mateus 15, verso 28. Mateus capítulo 15, verso 28. Aquela mulher cananeia, ela se aproxima de Jesus e diz ao Senhor: tem compaixão de mim. Porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, respondeu e disse o seguinte: despede-a, pois os seus discípulos falaram para Jesus: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. E Jesus respondeu para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela veio, adorou ele e disse: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: olha, não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagina, se fosse eu ou você, que tivesse se aproximado de Jesus e falado: Senhor, tem compaixão de mim, a minha filha está endemoniada. E Jesus fala: olha, eu não vim para abençoar aqueles que não pertencem a Israel. Eu não vim para dar, ajudar, abençoar aqueles que não são judeus, aqueles que não são do povo de Israel. Possivelmente nós brigaríamos com Jesus. Que negócio é esse? O senhor não é Jesus? Jesus fala uma coisa para ela, fala: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Possivelmente nós perderíamos a bênção. Mas aquela mulher, ela olhou para Jesus e falou: olha, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus vira para aquela mulher, e aí esse é o versículo que eu coloquei, Mateus 15, 28. E aí diz assim: mulher, a sua fé é grande. Disse-lhe Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada, foi liberta. Foi liberta porque aquela mulher mostrou uma grande fé. Nós somos chamados para viver uma vida de fé. Nós somos chamados a caminhar com o Senhor, tendo um estilo de fé, como nós vimos na semana passada. E nós temos que demonstrar ao Senhor, com a nossa fé, primeiro esperança, depois humildade, possivelmente foi uma prova para aquela mulher, porque muitos de nós pararíamos de seguir Jesus. Esse cara não é tudo aquilo que prega. Esse cara aí, imagina, eu fui lá para minha filha ser curada e ele falou que
não é lícito, ele não pode ajudar uma pessoa que não é do povo de Israel. Uma grande fé não desiste. Uma grande fé continua. Uma grande fé começa, persevera e termina. Uma grande fé confia no Senhor, mesmo quando tudo é contra, mesmo quando tudo dá errado. Uma grande fé, o Senhor espera isso de nós. Não segui-los apenas quando tudo vai bem, não segui-los quando tudo caminha de uma forma maravilhosa, mas quando tudo tiver indo contra, quando os ventos forem contrários, então é nessa hora que nós devemos demonstrar a fé. O que vai nos sustentar é a nossa fé. Não adianta nós colocarmos a nossa confiança num homem, ou numa igreja, ou no seu trabalho, ou no seu dinheiro, ou não. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Em Jesus. Foi essa ousadia dessa mulher que fez com que a sua fé fosse enaltecida, que fez com que Jesus parasse, olhasse para ela e falasse o seguinte: mulher, grande é a tua fé. Para os discípulos que andavam próximos, ele falou: vocês têm uma fé pequena. Olha que contraste. Aqueles homens andavam com Jesus, mas Jesus orou para eles e falou: olha, sabe por que vocês não puderam expulsar aquele demônio? Porque vocês têm uma fé pequena. Quando eu fazia esse estudo, veio algo no meu coração, que nós precisamos aprender a andar com fé. Nós precisamos aprender a andar na fé. Uma grande fé. Nós estamos falando que há diversos tamanhos de fé. Já falamos que a fé é pequena, que a fé é grande, e agora nós vamos falar que a fé cresce. E que nós devemos desenvolver cada vez mais a fé. Então a fé é algo que nós precisamos exercitar. A fé é algo que nós precisamos colocar em prática todos os dias. Por exemplo, se você está desempregado, você então tem que exercitar a sua fé. Você tem que mandar o seu currículo, você tem que ir atrás do emprego, você tem que acreditar que o Senhor pode abrir uma porta de emprego. Pode ser que você já tenha mandado muitos currículos, pode ser que você já tenha batido a muitas portas. Isso não quer dizer que você não tenha fé, isso quer dizer que você tem que exercitar a sua fé. Hoje pela manhã eu orava pelo meu pai. Meu pai está com uma infecção no ouvido, e o seu ouvido está totalmente inchado, o seu rosto, e ele volta no médico amanhã. E eu pude orar com ele, ungí-lo e pela fé, declarar a cura física. Amém? Quando nós vamos orar por um doente, nós devemos crer que o Senhor pode curar, que o Senhor pode libertar. É a fé que te impulsiona a isso. Quando você está trabalhando, eu já falei diversas vezes isso, né? Eu trabalho por conta, e às vezes é difícil, porque um mês tem outro mês não tem, e aí as coisas vão, mas nós não devemos nos amedrontar, nós devemos andar com fé em Deus.
exercitar a nossa fé, porque a Bíblia diz que até o diabo crê em Deus e treme. Até o diabo crê em Deus e treme. Para pensar, como está a tua fé nessa noite? Será que você só está crendo? Será que você só acredita? Mas Deus não quer que nós andemos dessa forma. Deus quer que nós coloquemos em prática. No início eu falei que a fé e a palavra andam juntas. Então nós temos que colocar em prática as coisas. É só aí que nós vamos começar a ver a mão de Deus. Nós vamos começar a ver os milagres do Senhor. Nós vamos começar a ver sinais. Eu já tive muitos sinais na minha vida. Muitos. Sinais profissionais, sinais de o Senhor me usar, de curas. E nós precisamos acordar para essas verdades. Deus nos chama nessa noite a nos posicionarmos, sairmos da nossa zona de conforto e começamos a usar a nossa fé, porque cada um de nós recebeu uma medida de fé do Senhor. Veja que o Senhor falou para aqueles discípulos: se a fé de vocês for do tamanho de uma semente de mostarda. A semente de mostarda era a menor das sementes. Outro dia eu tive a oportunidade de ver a figura de uma semente de mostarda numa palma de uma mão. Ela quase que desaparece. Veja que Jesus fala: se a fé de vocês forem como o grão de mostarda, né? Ele fala: vocês falarão para esse monte, mova-se daqui, e ele se moverá, e nada será impossível para vocês. Fé exige, andar em fé exige um comprometimento com o Senhor. Pode ser que você não esteja enxergando nada, como eu já falei aqui algumas quartas-feiras atrás, que esse é um dos aspectos da fé. Ter fé é acreditar que Deus pode fazer aquilo que Ele disse. Ter fé é acreditar nas promessas de Deus. Então, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para as promessas de Deus, que Deus tem a meu respeito, para a minha vida, e eu oro e não enxergo, então eu falo para o Senhor: Senhor, ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque o Senhor falou. Amém? Como que você tem vivido? De que forma que você tem vivido? Com uma fé pequena, com uma fé grande, ou você está desenvolvendo a tua fé? Eu chamaria hoje você, eu desafiaria você nessa noite a andar desenvolvendo a fé. Todos os dias são uma oportunidade para você manifestar a sua fé. Todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja no seu, onde você estuda, seja na tua vida. Devemos desenvolver cada vez mais a fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz assim: irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais. Paulo, falando para aquela igreja, dando graças a Deus por eles, sabe por quê? Porque eles estavam desenvolvendo a sua fé mais e mais. E Deus nos chama nessa noite a desenvolver essa fé a cada dia, amém? A fé que cresce, não deixa a fé ficar pequena, não, faça ela crescer,
Aleluia! O Senhor nos chama a fazer essa fé crescer. Conversava com um amigo profissional, advogado, e é crente também. E quando ele antes de nós nos conhecermos, ele não era nada. Não era nada. Ele não tinha profissão alguma. E quando nós nos conhecemos, ele falou para mim: como é que faz para ser advogado? Aí eu falei: bom, você tem que fazer direito, não errado. Eu estou brincando. Eu falei para ele: você tem que fazer direito, né? prestar o vestibular e fazer ali a prova e estudar, né? Direito. E ele falou: nossa, mas eu não tenho nem o 1º grau. Olha só. E ele falou, aí eu falei para ele: bom, pois bem, vai terminar o 1º grau. E aí ele foi e tal, prestou a prova lá, né? Dá para você prestar uma prova, se passar, beleza, prestou a prova, terminou o 1º grau. E veio para mim e falou: consegui passar no 1º grau. Falei: agora vai lá e faz o 2º grau. Aí ele pegou, foi, da primeira vez não passou, aí voltou, prestou de novo, passou. Aí veio e falou: passei no 2º grau. Falei: agora presta o vestibular. Ih, falei: como é que eu vou pagar a faculdade? Olha só. Uma pessoa que não era nada, já está prestes a entrar numa faculdade. Eu ouvia o ministro da Justiça, o André Mendonça, agora na segunda-feira ele foi pregar na Pastoreio de Pastores. Eu fui lá, nem sabia que era ele que ia falar. A história de vida dele é semelhante. Nasceu aqui numa cidadezinha de Itanhaém, ali perto de Itanhaém, e aí hoje é ministro da Justiça, crente, pastor. Mas voltando à história, aí eu me lembrei do meu amigo ali, do Davi, que tinha feito lá sem terra para fazer faculdade. Já ouviram falar, né? Pois bem, eu me lembrei dele, que o Davi fez isso na vida dele. Você também é fé também. Aí o que aconteceu? Falei: Davi, você tem o telefone lá do Sem Terra? Davi falou: tenho. Passei para ele, ele foi atrás e conseguiu a bolsa. Fez direito. Se você ver a história, meu Deus do céu. Ele fala para mim: Joaquim, eu ia de manhã para a faculdade, terminava na meio-dia, e eu ia com uma paçoquinha. Acho que é uma paçoquinha que ele falou, não sei se é isso. É uma paçoquinha. Eu ia com uma paçoquinha para o meu estágio. Meu almoço era uma paçoquinha. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para almoço, não tinha dinheiro para nada. 5 anos nessa vida. Mas terminou. Terminou o curso, passou no exame da ordem, se tornou um advogado, e hoje, não vou dizer que ele está bem, mas ele está muito, mas muito, mas muito melhor de quando eu o conheci. Isso não é fé? Porque você tem que exercitar a sua fé. Porque se você falar: não, eu não vou conseguir, então você não vai conseguir. Você nunca vai sair do lugar. Mas se você exercitar a sua fé, então não importa a dificuldade, não importa quantos obstáculos venham, você vai conseguir passar. Por quê? Porque o Senhor está com você, e você tem fé no Senhor, e a fé que você tem nele vai te levar a lugares que você jamais sonhou existir. Está dando para entender? O que não pode é a gente viver uma vida e não desenvolver a nossa fé.
Muitos estão estagnados, muitos estão parados na fé, com uma fé pequena. Então Deus não pode fazer nada por ele, porque ele não tem fé. Mas nessa noite, Deus nos chama para que nós desenvolvamos a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Vamos continuar aqui. A fé cresce. Há diversos tamanhos de fé. Diversos. Lembra quando Jesus acalmou a tempestade? Quando aqueles discípulos estão no barco com Jesus, Jesus está dormindo tranquilamente. Vem a tempestade. Aqueles homens eles começam a ficar aflitos, com medo. Então eles procuram Jesus: mestre, você não se importa conosco? Jesus então se levanta, acorda, repreende lá a tempestade, ok? E vira para eles e fala algo. Lá em Marcos capítulo 4, verso 40, diz assim: então Jesus lhes perguntou: por que é que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Sabe o que me impressiona nesse texto? O que me impressiona nesse texto é que esses homens andavam com Jesus, perto dele. E é a segunda vez que Jesus fala. A primeira falou: vocês têm uma fé pequena, não conseguiram expulsar um demônio, vocês têm uma fé pequena. Agora Jesus fala: por que vocês estão com medo? Eu não falei para a gente passar para o outro lado? Se eu falei que nós passamos para o outro lado da margem, então certamente nós iríamos passar. Por que vocês estão com medo? Lembra que ali o conselho para Josué: ser forte e corajoso, porque eu vou fazer esse povo herdar a terra prometida. Josué capítulo 1 não está no meu esboço, mas é o Espírito Santo que direciona. Josué capítulo 1. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Veja, Deus falando com Josué: ó, meu servo Moisés é morto. Não fica olhando para Moisés, não. Você vai fazer este povo herdar a terra. É você. Tem que ter fé. Possivelmente Josué estava olhando muito para Moisés. A gente não sabe, o texto não fala. Eu vou substituir Moisés? Quem sou eu? Aí Deus teve que intervir e falar: é você mesmo. Ser forte e corajoso. É você que vai fazer o meu povo passar, herdar a terra. Tem que ter fé. Olha o que diz a palavra a respeito de Josué. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aí o verso 8 fala assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Agora aqui eu encerro Josué para a gente voltar para o estudo. Olha só o que diz o verso 9 e que me impressiona também. Eu não te mandei Deus falando para ele, ser forte e corajoso?
Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, olha só, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Andar com fé é andar sabendo que o Senhor está conosco. Por onde quer que a gente andar, o Senhor vai estar conosco. Aonde você colocar o seu pé, Deus vai estar com você. Aonde você for, o Senhor vai estar com você. Aleluia! Você não precisa temer. Você não precisa ficar com medo. Porque o Senhor, o próprio Deus, falou: ser forte e corajoso. Porque aonde você for, aonde você estiver, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no seu serviço, eu vou estar com você. Aleluia! Lembra daquele pai também que, vamos ler o contexto, Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos, versículo 9, versículo 24. Um pai procurou Jesus com um filho possesso e falou: toda vez que o Espírito pega o meu filho, ele lança ele por terra, ele espuma, ele rilha os dentes e vai se definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. No versículo 21, não, 22, 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes. Já pensou? Você procura Jesus, para Jesus libertar o seu filho. E aí, em vez de você elogiar Jesus, você: tu podes curá-lo, faça alguma coisa, por favor. E Jesus falou: se tu podes. Tudo é possível ao que crê, respondeu Jesus. E imediatamente o pai do menino falou com lágrima nos olhos: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aí o versículo que eu quero ler com vocês é o que está em 9:24, que diz assim: no mesmo instante, o pai do menino respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Esse é o versículo que eu queria. Veja, muitas vezes nós duvidamos que Jesus pode, e Jesus pode todas as coisas. E muitas vezes a nossa arrogância faz com que a gente perca a bênção, ao contrário daquela mulher que se humilhou e falou para Jesus: mas olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Muitas vezes a gente não quer se humilhar, não quer chegar para Jesus e falar: Senhor, aumenta a minha fé, por favor. Eu estou tão fraco, Senhor.
que a minha fé está pequena. Por favor, Senhor, aumenta a minha fé. Nós precisamos pedir todos os dias para que o Senhor aumente a nossa fé. Hoje pela manhã, enquanto preparava esse ensino, eu falei: Senhor, por favor, aumenta a minha fé. E o Senhor fala com você nessa noite. E você pode falar para Ele: Pai, aumenta a minha fé. Eu preciso ter mais fé, Senhor. Lembra de Pedro? Nós estamos falando de diversos tamanhos de fé. Lembra de Pedro? Quando o barco está lá no meio das águas e Jesus vai ao encontro deles andando por sobre as águas. Diz a palavra que Pedro fala para Jesus: se é o Senhor mesmo. Porque Jesus fala: olha, não precisa temer, sou eu. E aquele Pedro, sempre Pedro: se é o Senhor, mande que eu também vá andando com o Senhor, andando pelas águas. E Jesus falou o quê? Vem. Vem. Diz a palavra que Pedro colocou o primeiro pé, colocou o segundo pé, e começou a andar sobre as águas. Mas, reparando no vento, Pedro então começa a afundar. Começa a afundar. E aí Jesus, Mateus capítulo 14, verso 31, diz assim: no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: como é pequena a sua fé. E olha que ele andou, hein? Como é pequena a sua fé, disse ele, por que é que você duvidou? E olha que Pedro andou. E os demais que ficaram no barco? Se a fé de Pedro era pequena, imagina aqueles que ficaram dentro do barco. Muitas vezes o Senhor quer que nós andemos por sobre os problemas. Andemos por cima das situações, crendo que é Ele quem nos sustenta. É na palavra dEle que nós devemos caminhar por sobre as águas. É na palavra dEle que nós caminhamos no desemprego, na falta de dinheiro, na enfermidade. Quantos estão enfermos? Quantos estão nesse momento aqui, exato, enfrentando problemas de enfermidade? Nós estamos aqui em paz, ouvindo a palavra de Deus, mas muitos estão nas UTIs, muitos estão fazendo radioterapia, quimioterapia. E é nessas horas que o Senhor nos chama a andar por sobre as águas. Não é tudo quando vai bem, mas é tudo quando o vento está contrário e você continua caminhando na palavra do Senhor Jesus, na palavra dEle. Não é na palavra do homem, é na palavra do Senhor Jesus. Diz a palavra: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Deus nos chama então a não duvidar, a andar na palavra dEle, por sobre qualquer adversidade.
Pedro vacilou. Meu Deus, o horário não para. Não para. Um centurião com uma fé incrível. Um centurião mandou um dos seus empregados falar para Jesus que um dos seus servos estava doente, quase morrendo. E aí aqueles homens vão falar com Jesus e explica para ele que o servo do centurião está enfermo, que é para ele vir até onde está o enfermo. E Jesus então começa a ir lá. Quando ele se aproxima da casa, aquele centurião fala: olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, manda lá, falou para os seus servos, vai de encontro a Jesus no meio do caminho e fala para ele, fala: mestre, o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas dá uma ordem, e ele vai ser curado. Por quê? Porque eu também sou um líder, e quando eu dou uma ordem, aquela ordem é cumprida. Eu tenho certeza que se o Senhor falar, o meu servo vai ser curado daí mesmo. E Jesus então responde, lá em Lucas 7:9. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Em outra versão fala assim, vamos ler aqui na versão revista atualizada, só para mim não... Lucas 9, 7 e 9, diz assim: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aqui na NVT diz que ele fala assim, jamais vi. Na revista atualizada ele fala, achei. Eu devia ter colocado a revista atualizada. Sabe por quê? Porque, olha só, significa que o Senhor procura homens e mulheres com uma fé. E Ele encontrou, Ele procurou e Ele achou naquele homem, naquele centurião. E Ele falou: eu jamais achei uma fé dessa em Israel. Para pensar. O Senhor olha para a nossa fé. E que fé que será que o Senhor tem encontrado em nossos corações? Que fé que Ele tem visto em nossos corações? Por isso que eu usei como texto base do estudo de hoje: porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a face da terra, achará fé na terra? Será que Ele vai achar? Que Ele ache fé nos nossos corações. Que Ele veja fé nos nossos corações, no meu e no seu. Aleluia, amém? Vamos caminhar aqui se eu não conseguir. É Deus quem nos dá uma medida de fé. Ok? É Deus. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Olha só agora. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É Deus quem reparte a fé. É Deus. Então, quando nós nascemos de novo, quando eu e você nascemos de novo, Deus nos dá uma medida de fé. Igual. E aí, a partir daí, a gente começa a caminhar com o Senhor, desenvolver essa fé. E aí, uns vão ter mais fé e outros menos fé. Mas o importante é desenvolver essa fé. Amém? Efésios capítulo 2, verso 8.
Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom de Deus. Dom é presente. Então, que nós possamos todos os dias pedir fé para Deus. Peça fé. Peça que o Senhor aumente a sua fé. É um dom, é um presente. Deus pode dar. Então peça fé a Deus. Amém? Se alguns têm mais fé e outros menos, não é culpa de Deus. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que o preferem mais do que outros. Entendeu? Deus não vai dar mais fé para um do que para outro, não. Se você buscar, se você pedir, Ele vai te dar. Então a gente precisa desenvolver a nossa fé. Estou quase terminando. De onde vem a fé? A fé vem de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja que lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o nosso Deus é um Deus de fé. O escritor de Hebreus fala que o universo foi criado pela palavra de Deus. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deu para entender, não? Ou seja, Deus chamou a existência as coisas que existem do nada, das coisas que não existiam. Então Deus é um Deus de fé. Ele falou e tudo veio a existir, exatamente como Ele falou. Deus usou a fé para criar o universo. Deus age por fé. E Ele nos chama a andar na mesma natureza dEle, ser homens e mulheres de fé, que andem e que andam pela fé, que agem pela fé. É andar crendo no espiritual, é andar crendo que Deus está com você, é andar crendo que Deus vai te abençoar, é andar crendo, mesmo que você não enxergue, declarando como Deus declarou e o universo veio a existir. Então, Deus nos chama nessa noite, preste atenção, porque isso pode mudar a tua vida. Deus nos chama a abrir a nossa boca e a andar e a agir e falar por fé. Quando você olhar alguma coisa na tua vida que não vai bem, você vai olhar para as promessas de Deus para a tua vida e vai declarar aquilo na tua vida. O problema é quando nós nos acostumamos com a situação. Deus nessa noite está nos importunando a agir como Ele age. Então, se o seu marido não é crente, você vai começar a declarar nessa noite que ele vai se salvar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se os seus negócios não vão bem,
E você vai começar a declarar ali, não que a nossa declaração tenha algum poder, não. Você vai declarar coisas positivas, que Deus é poderoso para te abençoar. E Deus vai te abençoar. Veja o que aconteceu com Abraão. Diz a palavra que Abraão creu e não duvidou. Esse verso eu quero ler com vocês. Por favor, tenha um pouquinho de paciência. 9h30, mais 10 minutos, no máximo eu termino. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. Diz assim, preste atenção. Como está escrito: por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa é a fé de Deus, que chama à existência as coisas que não existem. Chama à existência as coisas que não existem. Essa é a fé de Deus. Agora olha o versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Entenda o que está escrito aqui. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que está dizendo aqui? Isso mexe comigo. Sabe o que está dizendo aqui? Quando fala que Abraão creu, né? Abraão creu contra a esperança. Abraão contra a esperança creu. Sabe o que está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: Abraão olhava para ele e falava assim: como eu vou ser pai de muitas nações se eu não tenho um herdeiro? Abraão não tinha ainda, ele não via ainda. O que é que você não consegue enxergar na tua vida? O que é que você não consegue enxergar ainda? É isso que Deus está falando nessa noite. Abraão não enxergava o herdeiro, ele não tinha um filho, Sara era estéril. E Deus fala para nós nessa noite: o que é que vocês não estão enxergando? Porque Abraão, mesmo sem enxergar, ele creu. E aí olha o que diz a palavra. Ele creu. Versículo 19. Ele olhava para a vida dele, não via o herdeiro, Sara era estéril, mas ele creu. Aí olha o que diz o 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ou seja, ele tinha 100 anos, como é que ele poderia ter um filho? Sara também já estava de idade avançada, como é que ia ter filho? Mas a palavra diz que ele não enfraqueceu na fé. Ele olhava para isso, olhava para a promessa de Deus, e aí que é o ponto, ele decidia: eu vou crer. Eita Deus, aleluia. O que é que você enxerga na tua vida que é impossível, mas é promessa de Deus? Deus está falando para você nessa noite: olha para a promessa e não deixa a sua fé enfraquecer. Olha o versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21: estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que
isso lhe foi também imputado para a justiça. Deus nos chama para ter esse tipo de atitude, uma fé de Deus, uma fé, andar na mesma natureza de Deus, amém? Eu vou parar aqui. Eu acho que Deus já tratou com o nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu acho que você entendeu o recado de Deus. Eita Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor fala da maneira que Ele quer. Obrigado. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala, Senhor, a gente não sabe como o Senhor vai agir quando prepara o estudo, Senhor, mas o Senhor, de uma maneira maravilhosa, se move, Senhor, na Tua palavra, e eu te louvo, Senhor. E o meu desejo, Senhor, é que o Teu Santo Espírito trabalhe nos corações daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão nas suas casas, para que as suas fés sejam, ó Pai, fortalecidas, para que eles cresçam na fé, que eles desenvolvam na sua fé, para que eles, ó Pai, para que todos nós, como igreja do Senhor, andemos em fé, na mesma natureza do Senhor. Faça isso, Senhor, faça a nossa fé crescer, Senhor. Faça a nossa fé, Senhor, crescer em Ti, meu Deus. Pai, nessa hora, eu me lembro, Senhor, do Senhor Alberto. Ele está, ó Pai, na UTI. Está, Pai, com infecção no seu pulmão. Está, Deus, só o Senhor para tirá-lo de lá. Pai, eu creio que o Senhor pode tirar o Senhor Alberto de lá, Senhor. Eu creio, Senhor, junto com a Tua igreja, eu intercedo pela vida do Senhor Alberto. Eu intercedo pela vida do meu pai, Senhor, que vai passar pelo médico amanhã, Senhor. Não permita que ele fique internado, Senhor, mas que seu ouvido se desincha, seu ouvido se desinfeccione. Eu declaro a cura sobre o Senhor Alberto, sobre a vida do meu pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite essa infecção nos ouvidos seque para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu oro para irmãos que estão passando por câncer. Cura, Senhor. Cura, Senhor, do câncer, em nome de Jesus. Por problemas no coração, nas pernas. Eu me lembro da irmã Sebastiana. Senhor, continuo crendo, continuo intercedendo pela cura. Pai querido, me lembro também, Senhor, da mãe Ione, que não pode estar entre nós. Problema no seu joelho, nas suas pernas. Senhor, venha com cura neste momento que ela estiver ouvindo. Receba cura, minha irmã, em nome de Jesus. Senhor, eu intercedo, Senhor, pelo tio e pelo primo da Joyce, que estão hospitalizados, Senhor, estão com Covid, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor. Cura dessa doença, Senhor, maldita, Senhor, que está afligindo o mundo, está afligindo, Senhor, o Brasil. Senhor, que essa doença, ela retroceda, Senhor. Eu intercedo então pelo primo e pelo tio da Joyce, Senhor. Oh, Pai querido, te louvo, Senhor, por esta igreja. Eu te louvo, Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, neste lugar. Venha abençoar a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco para todos sempre. Amém. Deus abençoe.